Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam conosco nesse domingo de culto e de festa. Estamos celebrando, irmãos, os 11 anos do ministério Servindo Como Sou. Portanto, é um motivo de ação de graças muito importante para a história e para a vida desta igreja. Não é que os irmãos aonde estão, nas suas casas, nas suas salas, alguns em seus quartos por causa da saúde, mas outros fora de suas casas, mas nos acompanhando através da internet, possam então realmente agora juntar os seus corações agradecidos a Deus por essas experiências que nós temos vivido com este ministério, através do qual Deus nos tem abençoado e nós estamos podendo abençoar aos outros. Então, saudamos o Salvador Jesus Cristo, que estejamos todos agora unidos num só propósito, com o mesmo coração, de adorar a Deus na beleza da sua santidade, para que o Espírito Santo possa nos edificar, agir na vida de cada um de nós. E é o Espírito Santo que há de dirigir esse culto, e por isso nós passamos agora a direção às irmãs responsáveis pelo mesmo. Boa noite, igreja. Boa noite os nossos irmãos que estão assistindo o nosso culto via internet. Boa noite aos nossos queridos especiais que estão em casa assistindo o culto de hoje. Como o pastor disse, né, estamos celebrando um culto, né, pelos 11 anos do ministério Servindo Como Sou. E é motivo de muita alegria. Nós agradecemos a Deus, em primeiro lugar, agradecemos ao apoio do nosso pastor, agradecemos os irmãos que sempre têm sustentado com suas orações. O tema do nosso culto é: com o amor de Deus, superamos os desafios. E nesse momento, eu vou falar um pouquinho como deu início o Servindo Como Sou. Vou falar um pouquinho do histórico do grupo. O Ministério Servindo Como Sou surgiu em 26/10/2009, a partir da necessidade da igreja em incluir mais pessoas com deficiências distintas nas atividades da comunidade eclesiástica, pois já existia na igreja o trabalho com surdos, denominado Servindo no Silêncio. Em dezembro de 2012, o ministério abraçou a responsabilidade de trabalhar com uma classe de recursos especiais no horário da EBD, com aulas inclusivas, onde se utiliza da ludicidade e materiais adaptados com o intuito de ensinar a palavra de Deus de forma atraente e acessível a todos. Assim como no início do seu surgimento, o Ministério Servindo Como Sou é voltado às pessoas com deficiência e seus familiares, com o objetivo de inclusão social, ser parte de uma igreja missionária, promover a autoestima, a interação na igreja e na sociedade. Procuramos praticar a palavra de Deus que nos ensina a sermos verdadeiramente inclusivos pelo seu amor. Hoje, contamos com 18 pessoas com deficiências e seus responsáveis, que são assistidas em nosso grupo. Nossas atividades, nesse momento de pandemia, acontecem da seguinte forma: momento de oração diário. Todos os dias, às 18 horas, paramos para colocar diante de Deus as nossas súplicas e agradecimentos via WhatsApp. Culto de oração e reflexão da palavra. Encontros semanais, às quartas-feiras, no horário das 19h15, via WhatsApp.
Dentro das nossas atividades anteriores à pandemia, realizamos palestras sobre autismo, síndrome de Down, deficiência física, deficiência visual, educação alimentar, atividades físicas, entre outros. E para as pessoas com deficiência, oferecemos oficinas de convivência, culinária, música e teatro. Fazíamos passeios de interação com as famílias, almoços, festa dos aniversariantes. Para tanto, contamos com amados voluntários entre motoristas, pedagogos, professoras, donas de casa, fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista, especialista em educação especial, entre outros, que com a boa ação do amor de Cristo têm cooperado para que essa boa obra se propague. Agora, eu convido a todos que estão cultuando conosco nessa noite para lermos juntos o texto da nossa divisa, o texto de introito. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Salmos 36, 7. Nesse momento, eu vou chamar o nosso ministro de música para nos conduzir com um louvor. Ministro de música, mais conhecido como auxiliar do Pablo, a quem eu mando um abraço carinhoso, mas também mando um abraço para todos que fazem parte desse ministério tão querido por cada um de nós, membro dessa igreja. Reconhecimento ao esforço da liderança, do pastor Gonçalves e de todos que participam já há muitos anos, né? Se eu não me engano, começou com a irmã Marli. Mas é que eu mando um abraço carinhoso, muito carinhoso. Amo todos vocês. Convido para que nós cantemos juntos. Santo, santo, santo. Santo, não, vou ler a versão que está ali para a gente. E proclamavam uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías 6, 3. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, outro não existe. Puro e perfeito, excelso benfeitor.
Santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Nesse momento, vamos chamar a nossa equipe de louvor. Boa noite, igreja. Os cânticos que nós vamos cantar agora, né? Foi o grupo, foi o ministério que sugeriu da gente cantar agora. E a gente quer compartilhar com a igreja, dizer para a igreja que o Senhor Jesus, Ele não desiste de você. E olha, outra coisa bacana é que Ele não olha para trás para olhar o nosso passado. Ele tem interesse em cada um de nós pelo que a gente é. E Ele quer falar de uma maneira especial a sua vida essa noite. Amém? Vamos então louvar juntos. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Vamos ficar de pé? Aqueles que puderem. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.
como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. 1 Samuel 2:2. Nós vamos encerrar esse período cantando Tu és santo. Poderoso,
Boa noite, amada igreja. É muito bom poder estar aqui essa noite, comemorando mais um ano do Ministério Servindo Como Sou. Nesse momento, nós vamos para a confissão. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. 1 Coríntios 16, 34. Nesse momento, nós vamos ter uma participação especial pela família Justino. Eu queria estar agradecendo a toda a família Justino
por esse louvor tão bonito, que é a família da nossa amada Carlinha, para quem não conhece. Neste momento, nós vamos ter um momento de oração e eu queria convidar o pastor que viesse até aqui. Vamos dar continuidade, irmãos, ao que fazemos. Nós vamos fazer alguns anunciados para que os mesmos sejam transformados em nossos pedidos de oração. Na verdade, eu vou fazer um resumo por causa do tempo, né? Nós temos uma programação extensa, mas necessária. E eu quero dar ênfase também ao nosso motivo de oração pela igreja perseguida, que é um pouco mais longo do que normalmente nós temos feito. Ó Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, mas que por ser misericordioso e compassivo, bondoso, curativo, em Jesus te fizeste um de nós, e por causa da mediação dele, graças à intercessão do teu Santo Espírito, tu nos ouves. Esses são ainda os tempos da Covid-19, nos impedindo de nos reunir como tua igreja em nosso templo, mas que nos assiste no teu tempo. Por tua misericórdia, ajuda-nos a mantermos-nos unidos como corpo vivo de Cristo, tua igreja, e ilumina as nossas mentes, ensinando-nos a sermos diligentes para voltar aos nossos cultos presenciais. Vamos, irmãos, colocar diante de Deus todo esse desafio, não é, que está sendo feito a nós como igreja de Cristo, através desta pandemia. Pedir a misericórdia ao Senhor dos que estão enfermos por causa dela, por causa de outras doenças que também trazem tristeza e pavor, depressão, estresse, solidão. Aquele pedido que sempre nós fazemos: Senhor, tem misericórdia dos que vão morrer ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas. Tem misericórdia dos que já enfrentam isto, a perda dos seus entes amados. Senhor, que os que sonegam o salário dos trabalhadores e se enlameiam na corrupção como malfeitores não subsistam. Que não subsistam os que estão se aproveitando desses dias para usufruir vantagens financeiras com mentiras e politicagens trapaceiras. Que não subsistam os que, como juízes, legislam o injusto. Senhor, coloca os que vendem, negociam o nome do país, a moral da nação, sob o teu juízo, não para serem destruídos, mas para que sintam o peso da tua mão e se arrependam enquanto há tempo. Tem misericórdia dos que estão sem recursos para sobreviver, por estarem sem empregos, sem fontes de rendas. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Tem piedade das nossas terras queimadas, devastadas também pelo fogo da insensibilidade, da irresponsabilidade, sofrendo as consequências dos incêndios em nossas matas. Peçamos a Deus, irmãos, pelas nossas autoridades. Peçamos pelos médicos, pelos paramédicos, pelos maqueiros, pelos funcionários dos hospitais e dos centros de saúde que trabalham durante esta pandemia, inclusive colocando também as suas vidas em risco. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor continue iluminando os cientistas, para que logo a gente possa ter, mas sempre no tempo de Deus, não é? Uma vacina, através da qual a gente possa proteger, então, a população. Porque somos tão frágeis. Segura-nos quando precisamos construir as nossas vidas sob a Tua rocha, pois és a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso Deus em quem refugiamos, o nosso escudo e a nossa salvação. Ainda bem, Senhor, que Tu nunca desistes de nos amar e nos procurar. Tem misericórdia do Teu povo, comprado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador absoluto, Jesus Cristo. E Te pedimos por Tua igreja perseguida. Nessa última quinta-feira, dia 29, segundo fontes policiais francesas, um tunisiano muçulmano de 21 anos que estava na França há poucos dias como refugiado
matou com uma faca dentro da Catedral de Notre-Dame, em Paris, 3 pessoas, uma das quais uma brasileira, mãe de 3 filhos e que morava na França. O atentado, classificado como terrorista, provocou naturalmente protestos em todo o mundo, inclusive de autoridades muçulmanas de vários países islâmicos. Dias antes, em vários países islâmicos, houve passeatas para protestar contra o apoio do governo francês ao direito de expressão por causa do assassinato, há mais de 2 semanas, de um professor francês que mostrara aos seus alunos charges do profeta Maomé numa aula sobre direito de expressão. A polícia francesa acabou matando o assassino. Agora, as autoridades desses mesmos países muçulmanos manifestam solidariedade à França. 2 países cujos líderes apareceram na mídia, 2 deles merecem destaques: o do Irã e o do Paquistão. Ambos falaram sobre a defesa do islamismo, da sacralidade da vida, no que foram repetidos por líderes muçulmanos brasileiros. Esqueceu-se o líder iraniano de que sobre o governo iraniano pesa a acusação de organizações de direitos humanos sobre o assassinato de dezenas de líderes da fé de Bahá'í, de zoroastristas e cristãos. Organizações dos direitos humanos afirmam que desde que foi implantada a Revolução Islâmica no Irã em 1979, cerca de 10 mil pessoas não muçulmanas foram assassinadas por motivos religiosos. Atualmente, mais de 150 iranianos cristãos estão presos sob a acusação de atentar contra a segurança do Estado ao serem descobertos participando de cultos cristãos em casas particulares e em língua farsi, o persa, o que é proibido no país. Os cristãos permitidos no Irã não podem fazer cultos cristãos em persa. Apesar da Constituição assegurar o direito à liberdade religiosa, tentar converter um muçulmano a uma outra religião é crime contra a segurança do Estado. Todos os cristãos presos estão correndo riscos de serem mortos. Há semanas, uma mulher cristã que estava presa há 2 anos por perturbação da ordem foi condenada a ser chicoteada nas costas. Ela estava e ainda está presa por ter protestado publicamente contra a prisão de cidadãos iranianos por razões religiosas e por denunciar o desrespeito aos direitos humanos por parte das autoridades iranianas em outros aspectos. Há poucos dias, Mohammad Reza Omidi, da região iraniana de Borazan, classificado como um cristão não trinitariano, e aí não sabemos se é uma testemunha de Jeová ou um pentecostal da unicidade, foi condenado a 80 chibatadas por ter sido preso num culto familiar dito ilegal. Ele, após as chicotadas, foi condenado a 2 anos de exílio. No domingo passado, em Estocolmo, capital da Suécia, um grupo de iranianos convertidos ao cristianismo, apoiado por advogados dos direitos humanos, protestou contra a medida do governo iraniano de tirar o filho adotivo de 2 anos de um casal cristão, Sam Khorazvi e Mariam Falahi. O governo do Irã alegou que a criança nasceu num lar islâmico e que por isso não pode ser criada por cristãos. Mas só depois de 2 anos é que fizeram isso? Por que será que o serviço de inteligência alemão resolveu confirmar que já vem vigiando redes muçulmanas iranianas dentro das mesquitas e centros xiitas na Alemanha que estão sob a influência do Irã, explicando que entre atos contra o governo alemão há a promessa de se punir muçulmanos que se convertam na Alemanha ao cristianismo. Por sua vez, o líder governamental do Paquistão esqueceu de dizer que o seu governo está mantendo mais de 30 cristãos presos, acusados de terem blasfemado contra Maomé ou o islamismo. Tais prisões estão baseadas na tal lei da blasfêmia, pela qual no Paquistão uma pessoa é presa apenas por uma informação de acusação de um muçulmano, alegando que tal pessoa tenha blasfemado contra o profeta ou contra o Islã. O próprio governo sabe que muitas dessas acusações são motivadas por questões pessoais e não procedem. O fato é que os que são presos por tal crime sempre correm o risco da pena de morte e, quando são às vezes soltos, passam a correr o risco de serem assassinados por milícias muçulmanas
incentivadas por pregadores muçulmanos inconformados com a soltura de pessoas sob esta acusação. Até juízes que absolveram pessoas acusadas de blasfêmia, mesmo sendo muçulmanos, já foram mortos por muçulmanos inconformados. Eisa Bibi, uma católica que esteve presa por 10 anos sob acusação de blasfêmia e que, condenada à morte, foi finalmente absolvida, precisou ser escondida para ser tirada do país ou seria morta por esse tipo de milícia religiosa. O líder paquistanês também não falou que um relatório do Movimento pela Solidariedade e Paz do Paquistão, do qual fazem parte alguns muçulmanos, estima que há pelo menos 1000 mulheres cristãs e hindus que foram sequestradas, violadas sexualmente e depois casadas à força, sob a alegação de que isto aconteceu para que elas se convertessem ao islamismo. A maior parte dessas mulheres são sequestradas ainda menores de idade, mas os agressores sabem que estão protegidos em nome da religião, inclusive nos casos de estupro somente, quando moças não muçulmanas são alvos constantes desse tipo de agressão, em nome do direito do homem islâmico poder maltratar uma mulher não islâmica por ser ela uma pessoa inferior. Agora mesmo uma família cristã está pedindo a intervenção das autoridades paquistanesas em favor da sua filha Arzu Raja. Ela é uma mocinha de 13 anos que foi sequestrada por um homem de 44 anos e forçada a casar-se com ele. Ele apresentou à polícia uma certidão de casamento, dizendo que Arzu tem 18 anos e que se converteu ao Islã. Mas a família tem provas que ela só tem 13 anos e sempre foi cristã, pois nasceu numa família cristã. Sua mãe, na semana passada, fez um apelo dizendo: estamos muito preocupados, por favor, nos ajude. Os sequestradores e seus amigos estão nos ameaçando. Estamos correndo o risco de sermos mortos por essas pessoas. Por favor, ouçam o nosso apelo, nós só queremos a nossa filha de volta. Quem sabe que para não serem denunciados como gente que fala uma coisa, mas faz outra, esses países possam rever suas leis, que são criadas contra pessoas e comunidades que seguem outras religiões que não o Islã. Quem sabe resolvam seguir o exemplo do Brasil, onde os muçulmanos podem se reunir e pregar sua religião abertamente, construírem suas mesquitas com os mesmos benefícios que são dados aos templos cristãos, e onde pessoas que se dizem cristãs, mas se convertem ao islamismo, não são molestadas por causa disso. Fica muito estranho esses apoios ao sofrimento da França nesse momento por parte de certos tipos de países. Olhemos por isso, irmãos, nesses dias em que as perseguições estão realmente se avolumando, como disse uma autoridade no assunto, nunca em toda a história do cristianismo a Igreja de Cristo foi tão perseguida como agora, nem mesmo na Idade Média. Ouve-nos, Senhor, agora, quando oramos no silêncio das nossas almas, com os gemidos dos nossos corações. Vamos orar pelo nosso irmão Gilmar, que perdeu sua filha nessa semana. Que Deus, por meio do Espírito Santo Consolador, continue a confortá-lo. Orar pelo Jonas, irmãos e irmãs, esposo da irmã Beth Coço, que nessa última sexta-feira foi colocado diante de uma difícil decisão. Que Deus o conforte, que Deus alivie a sua mente e o seu coração. Vamos orar pelas famílias enlutadas dos pacientes que perderam a vida por causa do incêndio no Hospital Geral de Bom Sucesso. E agora vamos orar por nossa lista de enfermos. Recorra ao celular ou ao seu caderninho, onde você tem os nomes que estão separados conforme a letra do seu nome, da letra que começa o seu nome. Lá você tem a relação de nomes pelos quais você deve orar. Faça isso, querido e querida, porque esses irmãos e esses amigos estão contando com isso. Muitos são enfermos por causa da Covid-19, outros estão enfermos por outras razões.
Agora ore por você mesmo. Abra o seu coração, coloque-o diante do Senhor. Nesses dias, queridos, que estamos vivendo de pandemia, há muita insegurança, há muitas dúvidas. Continuamos sendo bombardeados pelas informações e desinformações. Precisamos da paz que só Jesus pode dar. Eu dou a vocês a paz, mas não como o mundo a dá. Precisamos, e nós podemos ter esta paz por sermos filhos de Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas coloque agora a sua vida diante de Deus. Ore por alguém que está vindo à sua mente, ao seu coração. Sempre terminamos, irmãos, esse momento de oração com um momento missionário, normalmente feito pelo nosso Conselho de Missões. Hoje será feito também sob a direção do Servindo Como Sou, assim também como a oração do Pai Nosso. Tá, Cassi, você conta e nós vamos nos esconder. Tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá vou eu, hein? Ai! Cadê meus óculos? Não enxergo nada sem ele. O José era bastante violento, praticava pequenos furtos. Havia o desencontro, às vezes a gente não entendia eles não entendem a gente. Eu não tinha noção de quem era Jesus. Nunca ninguém tinha me falado sobre ele. Neste momento de oração, pelo Ministério Servindo Como Sou, nós queremos aqui mencionar alguns dos pedidos que eles gostariam que a igreja tivesse deles conhecimento. Eles pedem a Deus que renove as suas forças e a saúde e a esperança de todas as pessoas deste ministério, tanto do ministério em si, como dos deficientes físicos, porque eles, neste tempo de pandemia, têm sofrido muito com a ausência de reuniões do grupo. Estas reuniões têm sido feitas apenas de forma não presencial, e muitos deles têm se sentido bastante ansiosos, mal tendo a paciência suficiente para aguardarem o retorno às novas atividades. Nós então vamos orar por eles e agradecendo por este trabalho tão importante, tão fundamental nesta igreja e para toda a comunidade aqui deste entorno. Oremos. Agradecemos a Deus pelo trabalho tão bonito que é realizado pelo Ministério Servindo Como Sou há 11 anos. Agradecemos a sua liderança específica,
todos os participantes daqueles grupos que precisam constantemente estarem a dedicar as suas vidas e o seu esforço, o seu trabalho, para manterem unidos aqueles amigos, aqueles irmãos que nós chamamos de deficientes físicos. Pedimos a Deus que esteja com eles, fortalecendo, orientando e dando paciência, até que em breve possamos todos novamente nos reunir presencialmente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A esperança de salvação está. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Dá-nos o pão de cada dia e perdoai, Senhor, como nós perdoamos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para Deus abençoe a vida da nossa irmã Alcineia e da Juliana e toda a sua família. Louvor e consagração. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. 1 João 4:11. Nosso pastor Valdemir. Irmãos, pela manhã é o irmão Gilberto e à noite normalmente sou eu, que aparece aqui novamente para reforçar, né, a realidade do milagre da contribuição. Nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre isso, porque somos imensamente gratos a Deus pelas experiências que nós estamos vivendo nesses dias de pandemia, sem culto presencial, mas os dízimos não caíram, as ofertas não caíram, nós estamos recebendo o necessário para cumprirmos os compromissos da igreja, para estendermos as mãos até um número maior do que aquele que nós antes atendíamos da pandemia, em termos de socorro a famílias carentes, a maioria de pessoas não da igreja, mas também a membros da igreja, a gente ajudando até em outras situações. E como o irmão Gilberto falou, pela manhã, eu quero explicar bem isso aí para não haver confusão. Ele explicou bem. Inclusive, irmãos, todos os nossos compromissos com os missionários estão sendo pagos em dia. Nós não faltamos com nenhum dos missionários. Temos até, às vezes, recebido, né, comunicações de alguns missionários que falam: bom, eu tenho tantas igrejas que assumem um compromisso comigo, mas a única que não falhou até hoje
foi a de vocês, Parque São Basílio. A gente dá graças a Deus por isso, não é motivo de se ufanar, não é? Mas é motivo de agradecer a Deus. Mas nós temos tido um problemazinho, irmãos, com a questão do Burkina Faso. Porque quando nós assumimos o compromisso com o Burkina Faso, não sei se os irmãos se lembram, né? A junta, por favor, não estou falando mal da junta, não, longe, a junta tinha a posição dela. Quando o casal entendeu que Deus queria que eles se preparassem na formação de línguas, para inclusive trabalhar com a tradução da Bíblia, eles se apresentaram à junta dessa forma, mas a junta foi clara: nós não temos esse tipo de trabalho, nós não temos trabalho para a tradução da Bíblia, nós só temos trabalho de implantação de igrejas, etc, etc. Não é? E isso foi colocado diante deles. Não é? Então, o que aconteceu? Quando eu soube, eu fui conversar com o secretário-geral da junta, que me recebeu muito bem, e eu fiz as colocações que eram para fazer, entendendo, contamos até uma experiência vivida, tanto pelo pastor Tiago como pela irmã Aline, quando estavam ainda nos tempos do desafio, né, que eles fizeram, do projeto radical, e ele me ouviu com muita atenção e disse assim: olha, Valdemir, nós não temos essa intenção de entrar para trabalharmos com a questão de línguas, mas a gente não abre, não fecha as portas, não podemos descartar essa oportunidade. E ele disse assim: bem, eu até posso aceitar enviá-los, porque aí nós vamos ter que entrar em contato com uma outra organização missionária que trabalhe com isso, para fazer uma parceria com ela, e foi o que eles fizeram. A própria organização aonde eles se prepararam é que se juntou à junta, e estão fazendo uma parceria lá naquele local do Burkina Faso, para traduzir, então, a Bíblia para aquela língua, a língua daquela etnia. Muito bem, então disseram: só que a sua igreja, já que é você que está pedindo, a sua igreja vai ter que assumir esse compromisso. E vocês vão ter que assumir o compromisso de mandar todos os meses o dinheiro equivalente ao que a junta, né, deve gastar com o casal de lá. E não foi só isso, nós também fomos desafiados a pagar a passagem deles, e pagamos a passagem deles, mandaram eles para Burkina, e a junta então assumiu todo o compromisso, fazendo os funcionários da junta e pagando todos os deveres trabalhistas, essas coisas. Isso a junta faz, independente do que a gente contribui, não é? Muito bem, só que quando nós fizemos isso, e eu trouxe isso para a igreja, nós lançamos uma parte de missões só para Burkina Faso. R$6.000 por mês nós precisamos levantar para Burkina Faso. Os irmãos que entraram se compromissando com Burkina Faso nunca chegaram a esses 6.000. Nós nunca tivemos esse dinheiro. Mas, desde então, nós estamos mantendo os missionários lá, cumprindo o nosso compromisso com a junta, mesmo tendo que pôr essa diferença que não entra. Quase, às vezes, de 3.000 de diferença, 2.000 e pouco, mais um pouco. Esse todo mês, o que acontece? Como as ofertas de missões que chegavam para o conselho, às vezes passavam daqueles compromissos que nós tínhamos com os missionários, nós fomos fazendo um fundo de reserva. E esse fundo de reserva foi usado e tem sido usado até agora para cobrir essa diferença com o compromisso com Burkina Faso. Por isso que disse hoje pela manhã o nosso administrador, está acendendo uma luzinha amarela, porque esse nosso fundo de reserva está acabando, esse fundo está acabando, não é? Mas volta a dizer o que ele disse: não vão ficar, nós não vamos deixar de continuar a mandar o dinheiro do casal para a junta, para eles serem mantidos lá. Isso não vai acontecer. O que pode acontecer é que nós vamos ter que tirar essa diferença dos fundos da igreja, e que era isso que nós não desejávamos. Então, continua a haver o milagre da contribuição, porque isso aí não derruba a realidade do milagre, mas, de repente, é uma chamada de atenção, porque talvez os irmãos nem soubessem disso, não é? Que a oferta para Burkina Faso, dos que assumiram o compromisso com Burkina, não está chegando o valor que nós havíamos proposto. Segundo a informação da nossa tesouraria, há, por exemplo, 80 irmãos que estão entre os dizimistas, que são dizimistas e que, portanto, estão cumprindo o dever maior, não é, para com a igreja, porque são dizimistas, mas que 80 desses irmãos não contribuem para missões. Então, volta a fazer aquele apelo com muito amor, com muito carinho, mesmo entendendo o contexto no qual nós estamos. Quem sabe, se vocês derem, não precisa ser muito, não. Se esses irmãos resolverem dar R$20, R$30, nós já vamos chegar bem perto desse alvo. Se outros irmãos puderem, né, sentindo no coração
o desejo também de reforçarem as suas ofertas para missões, para cobrir essa diferença das necessidades de Burkina Faso, nós também entenderemos que é uma providência de Deus. Ninguém vai dormir desassossegado, achando que os missionários vão ficar sem recursos. Não vão. Não vão, porque Deus está dando à igreja, não é? Também condições de cobrir. Mas o nosso desejo, o desejo do Conselho de Missões, é que o Conselho continue mantendo esses missionários sem precisar lançar mão dos fundos da igreja, tá bom? Então, pense nisso com muito carinho, coloque isso diante de Deus, veja as contas da igreja que estão sendo colocadas agora, para você continuar fazendo a sua contribuição, segundo, queridos, o amor que Deus colocar no coração de vocês. Não há uma imposição aqui, ninguém está colocando, pelo amor de Deus, ninguém contra a parede, nós só estamos lembrando que o milagre da contribuição está acontecendo e que é muito bom fazer parte desse milagre e é muito bom ser instrumento desse milagre, pode ter certeza. Vamos então louvar ao Senhor. Hino de número 433 do Inário para o culto cristão. Usa, Senhor. O Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele. 2 Crônicas 29, 11. Usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Vamos repetir? Usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti, tudo consagro a ti, tudo consagro a ti. Amém. Oração de consagração e ação de graças com a irmã Leia. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos pelo esse culto, pela essa noite, para todos nós. Abençoe o dízimo, o pessoal tem dado recurso. Abençoe os missionários, toda a sua família, dê força, dê coragem, e Deus possa sustentar eles nas nossas mãos. Por isso que eu te peço, perdão nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmã Leia. Vamos ter agora uma participação especial do Servindo Como Sou.
há pessoas que são excluídas do meio social em razão de características diferentes que possuem. A exclusão e o preconceito ainda são comuns em nossos dias. Apesar de combatido, ainda não foi excluído. Amar e ser amado, respeitar e ser respeitado. Porque às vezes é tão difícil de aceitar pessoas no mesmo grupo que possuam diferentes características físicas, de raça, classe social ou limitações. O fato de a outra pessoa ser diferente não significa que temos o direito de desprezá-la, excluí-la e ignorá-la. Todos somos iguais. Frase tão conhecida e tão usada, porém tão difícil de ser seguida e principalmente vivida. Qual é a dificuldade que ainda encontramos em entender que Deus criou todos os homens à sua imagem e semelhança? Todos nós, indistintamente, somos valorosos, temos habilidades diferentes e podemos expressar e despertar nos outros o amor. Esse é o problema que não vem de hoje. E só terá fim quando aprendermos verdadeiramente os ensinamentos do nosso Criador e seguir o seu exemplo, respeitando, acolhendo, amparando, apoiando, orientando, ou seja, amando como Cristo nos ama. Se você deixa de ver a pessoa para ver apenas a deficiência, quem é o céu? Se você deixa de ouvir o grito do seu irmão para a justiça, quem é o surdo? Se a sua mente não permite que o seu coração alcance o necessitado, quem é o deficiente intelectual? Se você não se levanta para defender os direitos de quem precisa, quem é o aleijado? Nossas atitudes para com o nosso próximo, essa sim, essa pode ser a nossa maior deficiência. Porém, Deus nos incentiva em amor a que sejamos mãos, pernas, mente e coração das pessoas que têm as respectivas deficiências. Ele nos orienta a oferecer esperança, estimulando, orientando, confortando. E mais do que isso, ele nos ensina a mostrar a pessoas com e sem deficiência que, com o amor de Deus, podemos vencer todos os desafios.
proclamação e edificação. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Provérbios 30:5. Neste momento vamos ter a celebração da palavra com o nosso pastor do ministério, servindo como sou, o pastor Gonçalves. Saúdo a todos em nome do Senhor Jesus. Quero externar minha alegria em poder assumir esse púlpito num dia tão festivo, onde nós podemos agradecer ao Senhor, rendendo-lhe todo o louvor, porque o nosso ministério, servindo como sou, completa mais um ano, chegou ao 11º aniversário e, claro, sabemos que foram muitas as vitórias, sabemos que o Senhor tem nos abençoado tão grandemente, e nós temos que render ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus queridos, o tema do nosso culto, ele tem demonstrado que com o amor de Deus nós superamos os desafios. E o 11º aniversário desse ministério é prova de que com esse amor somos capazes de superar os desafios. E este tem deixado bem patente, não é, o quanto o Senhor é imprescindível nas nossas vidas. Como é maravilhoso podermos desfrutar do seu amor, dos seus cuidados. E tudo podemos perceber porque os desafios, eles fazem parte da nossa vida, mesmo antes de nascermos. Podemos verificar que nós já somos desafiados. A nossa concepção, o nosso crescimento, o nosso nascimento, tudo isso, podemos perceber, são enormes desafios e isso é resultado de muitos desafios e, portanto, as vitórias vêm patentear esta realidade. Podemos dizer mesmo exatamente que os desafios para a nossa existência, eles se constituem no nosso dia a dia. E mesmo aqueles que não decorrem das nossas escolhas, muitos deles já são desafiadores através dos nossos pais, da nossa família, até o momento em que nós temos a concepção de vida, até o momento em que nós temos a compreensão e podemos ser responsabilizados por aquilo que nós fazemos. Mas, amados, nós podemos perceber que há desafios que fazem parte do nosso viver e que nós podemos contar com os nossos amigos, com os nossos familiares, com aqueles que nos são queridos, que nos são próximos. E isso é maravilhoso, sim, porque nós podemos perceber que nós dependemos uns dos outros. Nós somos necessitados do apoio, da participação de muitas vidas nas nossas vidas. Mas nós podemos perceber que desafios há que nós só podemos superar, somente superá-los se nós contarmos com o nosso Deus, se nós contarmos com o amor de Deus. E por isso, sabemos que somente Ele, pode nos garantir exatamente a vitória sobre os maiores desafios da nossa existência, do nosso viver. Podemos mencionar, muito rapidamente, ao menos 3 desses grandes desafios. Podemos verificar que, com o amor de Deus, nós superamos o desafio da exclusão. Foi demonstrado exatamente por essa nossa peça, mostrando como isso se torna possível. E quão bom é quando nós percebemos que podemos e devemos vencer esse enorme desafio, porque ele é presente, porque ele se faz realidade no nosso caminhar. Mas nós podemos ter o foco correto e perceber que o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele quebra exatamente todas essas correntes da exclusão, a começar por nós mesmos,
quando Ele nos garante que Ele não nos fez e não nos chama mais servos, mas Ele nos faz amigos, Ele nos chama amigos, Ele nos torna amigos e nos faz exatamente caminhar ao seu lado e contar com a sua presença em nossas vidas. Mas quão maravilhoso ainda é perceber que esse mesmo Jesus foi além de nos tornar amigos, porque Ele nos assegura também na sua palavra, no Evangelho de João, capítulo 1, nos versos 11 e 12, onde a palavra de Deus nos diz que Jesus veio para os seus não receberam, mas a tantos quantos o receberam, Deus os fez, Deus possibilitou, Deus os tornou filhos de Deus aos que creem no nome do Senhor. Quão bom é poder perceber que no momento em que nós recebemos a esse Jesus, quando confiamos nele, depositamos nele a nossa vida, ele nos faz participantes de uma grande família, a família do céu, a família de Deus, porque nos fez filhos, quebrando uma corrente tremenda. Queridos, e quão bom é como nós podemos perceber que somos amados pelo Senhor. A palavra de Deus nos assegura, Deus é amor, exatamente em 1 João 4, versículo 8, na segunda parte. Por isso Ele jamais nos exclui, por isso Ele jamais nos abandona. E quando reportamos a palavra, percebemos lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso de número 8, algo maravilhoso que nos revela, porque Deus tantas vezes demonstra o seu amor por nós, ao longo da história, ao nosso existir, ao nosso redor, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, mas a palavra nos assegura que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, quão maravilhoso é nós podermos focar a nossa vida nesse amor, ter a nossa vida sedimentada nele, desfrutando, portanto, daquilo que o Senhor tem como projeto e que se revela exatamente através desta demonstração, porque Jesus deu prova do amor do Senhor na cruz do Calvário. Queridos, é maravilhoso quando nós podemos também focar na palavra de Deus e percebermos que, embora Deus não viva dizendo que Ele nos ama, até afirma sim que nos ama, encontramos declarações de amor feitas de Deus a nós, por Deus a nós, como encontramos em Jeremias, capítulo 31, no verso de número 3, onde ele revela exatamente que com amor eterno nos amou ao povo de Israel, amou a cada um de nós e ama exatamente incondicionalmente, mas quão precioso é perceber que, embora não sejam tantos os momentos ou oportunidades em que o Senhor declara seu amor a nós, nós podemos perceber que, ao invés de falar Deus prefere exatamente agir. Deus age, Deus opera, demonstrando o seu amor aos homens, demonstrando o seu amor a cada um de nós. Por isso o amor de Deus se revela no seu agir, muito mais do que no seu falar. Contudo, queridos, quão precioso é poder perceber que em toda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós vemos bem patente o amor do Senhor, porque Ele nos garante exatamente o quanto Ele é confiável, o quanto Ele é de fato fiel, onde a palavra de Deus nos assegura que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, e por isso, plenamente, 100% confiável, e ainda mais Ele assegura com a sua chancela, quando nos diz, não é homem para que minta. Mas acima de tudo, nós podemos perceber no texto áureo da Bíblia, exatamente como é revelado, como é demonstrado, como é patenteado o amor do Senhor. João 3,16, ele nos mostra exatamente que Deus não vive declarando que nos ama, mas Ele vive amando, e Ele vive demonstrando,
quando a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, possa desfrutar do amor de Deus na sua plenitude, possa desfrutar dos cuidados do Senhor e possa ter assegurado que os propósitos do Senhor são sempre abençoadores e nós desfrutamos e participamos dele a partir do momento em que depositamos a nossa vida no Senhor Jesus Cristo. E por isso nós verificamos que com esse amor, com esse infinito amor do Senhor, nós podemos ser inclusivos. Podemos ser inclusivos na medida em que nós amamos ao próximo. Sim, mas também quem quer que seja, deve ser o alvo do nosso amor, é verdade? Mas a palavra do Senhor nos assegura que com o amor do Senhor podemos ir além, porque podemos amar e devemos amar até os adversários. E por que não dizer até os inimigos? Porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e demonstrou o quanto Ele foi capaz de amar e como Ele é capaz de amar e demonstrar e compartilhar do seu amor. E sabemos, somente desfrutando desse amor, constrangidos por esse amor, o amor do Senhor, é que nos é possível viver exatamente aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, que nos faz capazes de fazer como Estevão, que ao ser apedrejado ainda pôde rogar por aqueles que o apedrejavam e o levaram à morte. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Intercedendo por eles, exatamente como Jesus fez na cruz do Calvário, no momento em que entregava a sua vida, em que rendia o seu espírito como prova maior do seu amor a mim e a você. Caro, como precioso é perceber que com o amor do Senhor, nós superamos os nossos limites e somos capazes de superar até mesmo os limites do desamor, porque a nós, humanos, é mais fácil odiar, mas o Senhor, que é amor, mas o Senhor de todo amor, impulsiona-nos, nos faz capazes, nos torna possível amar também a todos indistintamente. Da mesma forma, com o amor do Senhor, nós superamos os limites do não perdão. Como precisamos desse amor para poder estender exatamente o perdão, mesmo aqueles que aos nossos olhos não merecem, na mesma medida em que nós, não merecendo o perdão, fomos alcançados pelo perdão do Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, que nos fez experimentar e participar de suas maravilhas. Queridos, tudo quanto eu e você dissermos a respeito do Senhor, será sempre muito, muito distante daquilo que Deus é, do seu agir e do quanto Deus nos ama. Porque nós somos pouco mais que nada. Deus, no entanto, que maravilha, Deus é tudo. Na mesma medida em que nós somos finitos, o Senhor é infinito. Por isso, o amor de Deus, sim, o amor de Deus está acima, muito acima dos nossos limites. Quão precioso é quando nós deixamos que o amor do Senhor impulsione a nossa vida, nos impulsione a amar, nos impulsione a perdoar, porque seremos capazes de experimentar e de viver exatamente conforme deseja o Senhor, conforme traçou o Senhor, conforme o propósito do Senhor para a minha e para a sua vida. Querido, podemos perceber que com o amor de Deus, nós superamos o desafio da nossa incredulidade. Meus caros, como nós precisamos superar esse desafio. E com o amor do Senhor, nós podemos obedecer mesmo não entendendo os propósitos, o amor e o agir do nosso Deus. Circunstâncias há, podemos reconhecer
que nossa vida, que nos assolam a dúvida, que nos assolam as incertezas, que nos assola a insegurança, mas contudo, com o amor do Senhor, nós podemos e devemos confiar. Mesmo diante dos mares revoltos, mesmo diante das muralhas da vida, podemos e devemos seguir em frente e nos lançarmos nos braços do Senhor, mesmo não alcançando exatamente onde chegaremos, mesmo não sabendo o que nos aguarda no amanhã, mesmo não tendo a certeza daquilo que seremos capazes de alcançar, mas podemos descansar. Descansar nesse amor, descansar nos braços do Senhor, mesmo porque tomamos posse daquilo que o Senhor tem nas suas promessas para as nossas vidas. E por isso podemos assegurar, queridos, que por maiores que sejam os nossos desafios, por maiores que sejam as nossas lutas, nada será difícil diante do amor infinito do Senhor por nós. Vale recordar, exatamente no Cântico de Vitória, no capítulo 8 de Romanos, eu não vou ler todo o Cântico de Vitória, porque quero ler apenas o verso 32, passarei o 35 em diante. Mas nós podemos perceber como transborda o amor do Senhor, como nos faz exatamente fortalecidos, como nos permite superar todos os desafios. Onde a palavra de Deus nos assegura, no verso 32 de Romanos 8, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, quão maravilhoso é poder tomar posse desta grande promessa que o Senhor nos dá em sua palavra, demonstrando, operando o seu amor em nosso favor. Por isso, quão precioso é podermos colocar sob esta lente todo o nosso viver, todo o nosso caminhar e responder a nós mesmos: qual é o maior dos nossos desafios? Seriam os nossos desafios maiores do que o nosso Deus? Queridos, seria o nosso desafio maior do que o amor de Deus? Evidentemente que o Senhor tem para nós exatamente a palavra: haverá alguma coisa impossível ao Senhor? Nesta noite, nós podemos e devemos colocar todos os nossos desafios nas mãos do Senhor. Seja qual for, o nosso Deus é infinitamente maior. Seja qual for, o amor do Senhor é infinitamente maior. E no Senhor nós temos a vitória. Por isso, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso
o meu, o seu Senhor. Irmã Aline Rocha vai louvar ao Senhor. E a canção, por ela apresentada, ela nos fala do eterno amor do Senhor por nós. E se você, meu amado, já desfruta desse amor, sabe o que ele de fato é em seu viver. Mas se você ainda não experimentou desse amor, esta noite você pode abrir o seu coração, abrir a sua vida ao Senhor, franqueando a entrada, a morada e o reinado de Jesus em seu ser. E isto é suficiente, porque o amor de Deus vai muito além dos seus percalços, vai muito além dos seus limites, vai muito além da sua compreensão. Descanse nesse amor, desfrute desse amor, viva sob e para e com esse amor, o amor eterno e infinito do Senhor. Que o Senhor, de eterno amor, nos abençoe rica e poderosamente. Amém. Deus me ama.
Declaração final. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Salmo 29, 11. Vamos passar agora um vídeo de Servindo Como Sou. Boa noite, igreja. Tô com saudade de vocês. Tô com saudade de vocês. 11 anos de ministério. Fiquei com muita falta na igreja, no Jardim. Vamos esperar um pouco. Vamos esperar, a gente vai voltar em breve. 11 anos de ministério. 11 anos de ministério na igreja. Tô com saudade de vocês. Beijo. Fui! Nessa onda eu quero entrar. Vou sem medo e Jesus vai me ensinar a nadar, a nadar, a nadar. Tiro, liru, a nadar, a nadar. Tiro, liru, é o amor de Deus que mexe, remexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. É o amor de Deus que mexe, remexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. Nessa onda eu quero entrar. Vou sem medo e Jesus vai me ensinar a surfar, a surfar, a surfar. Tiro, liru, a surfar, a surfar. Tiro, liru, é o amor de Deus que mexe, remexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. É o amor de Deus que mexe, remexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. Nessa onda eu quero entrar. Vou sem medo e Jesus vai me ensinar. Velejar, velejar, velejar. Tiro, liru, velejar, velejar. Tiro, liru, a nadar, a nadar. Tiro, liru, a surfar, a surfar. Tiro, liru, e viva o amor de Deus! Antes, irmãos, da bênção final, quero registrar aqui a minha gratidão a Deus, né, por tudo que a gente tem podido viver nesses 11 anos, quando começou esse trabalho com Servindo Como Sou, a princípio com as pessoas com dificuldades, né, auditivas, e depois o trabalho foi se estendendo e chegou até onde está no momento, e há muito caminho ainda para prosseguir. A pandemia não interrompeu as nossas atividades, né? Tirou umas certas características, mas o trabalho continua sendo feito. Então, nós somos gratos a Deus, somos gratos a esses irmãos que estão na direção desta organização, o pastor Gonçalves, que serve como capelão do grupo, e os demais que dirigem, que organizam, que fazem acontecer as reuniões, que fizeram acontecer esse culto, que estão aqui na direção do mesmo. Irmãos, somente um coração agradecido, né, para que a gente possa realmente compartilhar com outros agradecidos pelo que nós estamos vendo e podendo testemunhar. Que Deus abençoe muito a vocês,
porque vocês nos têm abençoado muito nessa trajetória, que o Senhor nos dê o privilégio de continuar a mantermos esse trabalho, de atingirmos ainda mais pessoas ditas, não é, especiais, porque são realmente especiais para Deus, precisam ser especiais para nós, porque como nos ensinam naquilo que eles têm feito, naquilo que eles são, do jeito que eles são. Então, irmãos, eu agradeço muito a Deus e agradeço a igreja, não é? Porque tem permitido também existir esta atividade, esse trabalho acontecer, então, em nosso meio. Vamos orar, então, impetrar a bênção final e encerrarmos esse culto de louvor, mas também de ação de graças ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que então Deus nos acompanhe, irmãos, durante esta semana, e vamos então encerrar, antes com o amém, falando aquelas palavras finais, não é? Como é que nós dizemos? Lembre-se do fariseu e do publicano, não se esqueça da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amém, orem por suas famílias, cuidemos dos órfãos, das viúvas carentes, envolvamos-nos com os desesperados, com os viciados, com aqueles que precisam realmente do socorro e contam com esse socorro. E nós entramos para adorar, vamos sair para servir. Estivemos adorando, vamos continuar agora servindo ao Senhor.